Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Os irmãos abram a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo de número 41, a gente parou no 40. Ali a gente, na aula passada, a gente falou sobre o nascimento de Jesus. Jesus ali recém-nascido. Falamos sobre os pastores, sobre os magos também, né? Falamos sobre Maria e José no templo, né, entregando o sacrifício. E agora a gente tem um salto, né, de 12 anos. A gente vai ler do versículo 41 ao 52 de início e depois a gente vai indo. Amém? Todos acharam? Versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. Passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando que estivesse entre os companheiros de viagem. Andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando ansiosos. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu estava na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhe disse. Ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Pode se assentar. Bom, agora a gente tem uma lacuna de 12 anos, né? Do último relato de Jesus para agora. Lucas, ele é o único que vai reservar essa breve história da pré-adolescência de Jesus. A gente é bom salientar que há livros apócrifos que a gente trata como invenção do ser humano, né? Que fala sobre a infância de Jesus. A gente vê histórias que Jesus curou um passarinho, que Jesus entrou num buraco, que não dava para ele entrar, que Jesus salvou um coleguinha quando era criança. Isso a gente não crê, porque não tem base bíblica para a gente crer nisso. Geralmente quem vem de outra religião tem essas histórias guardadas da infância de Jesus, né? Mas a gente não crê nisso. Então Lucas ele é o único que vai se reservar para falar sobre essa história de Jesus quando ainda tem 12 anos ali. Jesus acaba de fazer 12 anos. Os pais deles estão indo para Jerusalém, como de costume. Os homens, né, judeu, eles tinham o costume de ir para Jerusalém anualmente 3 vezes, né, em datas diferentes. Nem sempre a pessoa conseguia ir por conta dependendo da distância, da viagem, conseguia ir as 3 vezes. Quais eram essas 3 vezes? Era na Páscoa, que é o caso aqui, né? E aí a palavra de Deus fala que José e Maria tinham um costume de todo ano ir para a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos.
Então, essas três datas tinham o costume dos homens irem para Jerusalém. Maria também tinha esse costume, mas não era um costume das mulheres. As mulheres não eram, vamos dizer assim, obrigadas a ir. Mas as mulheres tinham também a peregrinação. Mas não é o caso aqui. Maria ia porque tinha a livre e espontânea vontade. Jesus já, ele com 12 anos, ele já podia ser visto como uma pessoa, um homem da lei, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que estava já se tornando submissa à lei. Então, provavelmente, naquela idade, foi o motivo de José levar Jesus naquele momento. Outro ponto, né? O segundo ponto é que Jesus fica em Jerusalém. E a Bíblia relata que ele fica 3 dias, vamos dizer assim, desaparecido. Só que a gente tem que entender que é um dia de viagem, a qual eles foram perceber a falta de Jesus com um dia de viagem, um dia para voltar para onde eles estavam, e provavelmente um terceiro dia procurando Jesus até achar. Jesus, não é que Jesus ele se esqueceu que ele tinha pais. Não, de maneira alguma. Jesus se perdeu dos seus pais, né? Ele ficou para trás. Só que Jesus, ele sabia aonde era bom de ele ficar, com pessoas responsáveis. Então ele foi para a casa do pai, ele foi para o templo, ficar lá com os sacerdotes, sabendo que em algum momento seu pai e sua mãe viria procurar ele e acharia ele no lugar oportuno. Então, a gente pode ter a interpretação, eu creio que de uma forma errada, que Jesus ele esqueceu que ele tinha um pai, que ele tinha uma mãe, que Jesus ele estava lá até de forma proposital, ele ficou 3 dias. Não, muito provavelmente Jesus pode ter passado no tempo, ter perdido a hora, ter ficado lá mais tempo do que era o planejado. Maria e José seguiram viagem, foram perceber um dia depois, e Jesus permaneceu no templo, né? E no terceiro dia eles encontram Jesus. Quando eles acham Jesus, eles acham no meio de quê? Dos doutores em Jerusalém, ouvindo e interrogando, algumas Bíblias vão dizer. Isso é muito interessante de a gente entender, porque Jesus ele já estava ali com o conhecimento do propósito dele. Tanto que quando Maria indaga Jesus, ele dá a resposta daquilo que ele veio fazer, já tendo conhecimento de quem ele era e do porquê que ele veio fazer e o que ele veio fazer. Então, ali, Jesus ele já tinha um entendimento. Só que ele se coloca no lugar de quê? De uma pessoa serva, de um servo. Tanto que ele estava lá ouvindo e indagando. Então, Jesus, ele representava ali sabedoria, não somente por aquilo que ele falava, mas pelas perguntas. E isso demonstra uma humildade de Jesus, né? Ele toma para si um papel de uma pessoa humilde. Ainda assim, com 12 anos, ele já entendia quem ele era, o porquê que ele veio e o que ele estava fazendo na terra, com 12 anos. E ele assume esse papel de humildade, os seus questionamentos exalavam sabedoria. E aí, pela primeira vez, Jesus ele vai esclarecer o seu papel, a sua origem e a sua missão. Só que a palavra de Deus fala que Maria e nem José vão entender isso. Mas vamos agora ler com já esse entendimento, né, que Jesus já entendia o que ele estava fazendo ali. Então, no versículo de número 48, vai dizer o seguinte: quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que tu fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos procurando, muito ansiosos. Interessante salientar que Maria trata José como o pai legítimo de Jesus. Teu pai e eu estávamos te procurando, muito ansiosos. E o que Jesus responde? Ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Então Jesus, ele já esclarece a sua origem, porque veja bem, quando Jesus, e a Bíblia vai dizer que eles não entenderam, mas Jesus ele usa a expressão meu pai. Ora,
não nosso pai. Ele não vai tratar de forma geral, ele vai tratar de forma pessoal, ele e Deus. Meu pai, assuntos do meu pai, fazendo o projeto do meu pai, ele vai tratar dessa forma, dessa coisa mais pessoal. E aí, a gente tem um paralelo, que nenhum dos homens da velha aliança, do Antigo Testamento, por mais forte que fosse a sua fé, e por mais fervorosa que fosse a devoção deles a Deus, ninguém ousou chamar Deus de meu pai, e sim o nosso pai, o Deus que está no céu. Usava outras linguagens, mas Jesus, ele usou a forma mais pessoal que tinha para chamar Deus de pai, meu pai. Então, quando Jesus usa essa linguagem para responder à sua mãe, Maria não entende. Só que, da mesma forma que aconteceu outras vezes, a palavra de Deus fala que Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas no seu coração. Isso dá para a gente ter um entendimento futuramente, porque justamente a Bíblia não dá relato até o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Quando Jesus vai falar com Maria, Maria parece que já tem um certo entendimento de quem é Jesus e do que ele pode fazer, né? Ou não? Quando Jesus dá aquela resposta para Maria, ela faz o quê? Obedece. Não é? Então você nunca parou para pensar, mas não tem milagre nenhum até aqui. O que deixa entender que Maria, no decorrer da vida de Jesus, foi guardando essas coisas no seu coração. As palavras que as pessoas falavam para ela, as palavras dos anjos, quando os magos vêm até a casa dela, a Bíblia fala que ela guarda isso no seu coração. Então Maria não fala muita coisa não, mas a palavra de Deus fala que ela vai guardando isso no seu coração, e ela vai amadurecendo e entendendo o propósito de Jesus ali na terra. Ela vai entendendo. Então, por mais que a gente não tenha nenhum milagre de Jesus na adolescência ou na pré-adolescência, a Bíblia nos dá esse pré-entendimento que Maria tinha um entendimento de quem era Jesus e o que ele veio fazer. Então, ela foi meio que juntando o quebra-cabeça, conforme Jesus ia falando. A Bíblia não dá relatos que Jesus chegou para falar com ela, ou que Jesus explicou, ipsis literis, explicou direitinho o que ele tinha que fazer. Não. Mas dá para a gente ter um entendimento que Maria não foi boba e entendeu o propósito de Jesus e a importância de Jesus. Então, quinto ponto, né? Jesus se submete, não só se submeteu aos doutores da época, né? Mas também se submeteu aos seus pais. Porque Maria chega lá, meio que querendo impor, né, dar uma bronca. Por que você fez isso com a gente? Ele dá uma resposta que Maria fica sem entender, mas a palavra de Deus fala que ele pega e vai com Maria e com José. Então, Jesus, ele se submete aos seus pais, né? Ainda que ele já começasse a entender, ou já tinha um completo entendimento de tudo o que estava acontecendo. Uma coisa interessante a gente pegar aqui, eu não separei o nome do pastor, mas quando Maria ela está indo com Jesus de volta para Nazaré, ela está ali no seu coração, e ela pega isso para o seu coração. Maria ali começa a entender mais ainda, é aquilo que a gente já está falando, mas começa a entender mais ainda o propósito de Jesus ali. Jesus, ele não estava brincando com outras crianças, entenda que não era um lugar para uma criança repousar 3 dias, não, e ainda mais ouvindo e indagando, uma criança de 12 anos. Maria, com a resposta de Jesus, ela entende que por mais que os pés de Jesus, de Maria e de José estivessem apontando para Jerusalém, ela entendia que o coração de Jesus tinha ficado ali naquele templo. O coração de Jesus estava apontado não para as coisas da terra, mas sim para as coisas do céu. E isso estava no coração de Maria.
O filho, ele continua, o filho dela é como se a mãe estivesse entendendo que aquele filho é meu filho, mas esse filho não é para me servir, esse filho não é para cuidar de mim, esse filho não é para me ajudar nas coisas da casa, esse filho não é para ser o zelador da casa depois que meu marido morrer, não. Esse filho foi mandado por Deus para resolver as coisas do pai dele. Isso é muito forte. Então Maria ali já começa a ter um entendimento que Jesus ali não era dessa terra, não era para ela, não era sabe? E é muito forte. A mente de Jesus já estava inabalavelmente concentrada nas coisas do Pai. Ele não estava preocupado com brincadeira de criança, ele estava preocupado com as coisas do Pai. Com 12 anos, ele já estava preocupado em aprender, em entender, em receber. E a palavra de Deus fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E aí vem o sexto ponto, né? Jesus revela a sua perfeita humanidade. Porque Jesus, irmãos, ele cresce perfeito. Ele cresce inabalável, perdão. Ele cresce, ele tem um crescimento físico perfeito, intelectual. Imagina se Jesus tivesse andado para lá e para cá e ele crescesse manco. Não, Jesus era um homem perfeito em estatura. Intelectualmente, ele era perfeito, tanto que ninguém conseguia dar nó em pingo d'água com Jesus. Jesus, ele quebrava qualquer argumento, né? Ele era moralmente perfeito, então não tinha nada com que alguém pudesse o acusá-lo, ou falar, você errou nisso, moralmente dizendo, você falhou em tal coisa. Não, ele cresceu moralmente perfeito. Ele não é igual a gente que pode se converter, viajar o mundo, fazer o que quiser, voltar para Jesus, aceitar Jesus, e em algum momento alguém da nossa vida passada quiser nos acusar, e a gente possa ter uma falha moral, ou até mesmo dentro da casa de Deus, a gente pode cometer erros, pecados, falhas, e alguém querer nos acusar. Jesus não tinha isso, ele era perfeito moralmente. Então, espiritualmente também ele era perfeito, porque ele estava em ligação direta com o Pai. Ele não tinha devaneios aqui da terra, ele não tinha dúvidas daquilo que ele foi chamado. Não, ele era perfeito espiritualmente. O desenvolvimento de Jesus, ele foi tanto verticalmente, aqui na terra com os homens, ele era um homem perfeito, ele era aquela pessoa verdadeiramente que a gente podia olhar e falar, meu Deus, esse homem aí não tem nada com que a gente apontar, ele é perfeito, ele fala bem, ele é manso, ele fala na hora que tem que falar, ele dá o conselho que tem que dar, ele anda no caminho certo, ele não faz nada de errado, ele não peca. Ele era um homem perfeito, segundo os homens, mas também segundo a Deus, horizontalmente, ele também cresceu perfeitamente. Então Jesus, ele está ali com a sua humanidade, com a sua divindade, que a gente não precisa nem pôr e também não tem como tirar nada. Ele era perfeito, totalmente perfeito. E isso é somente, não só perfeito de forma humana, o que para nós é impossível, isso revela a sua divindade até da forma humana, e ele é divino. Então, é um paralelo que se faz. E aí, aqui a gente encerra essa passagem breve que Lucas faz. A gente não encontra isso em nenhum outro evangelho. E depois vai falar sobre João Batista. Como a gente já tratou sobre João Batista nas aulas passadas, eu vou dar uma resumida do que fala esse texto. Porque é até interessante futuramente, se a gente quiser, falar somente de João Batista. Mas João Batista agora começa o seu ministério. Lucas começa agora no capítulo 3, falando sobre João Batista. Ele começa o seu ministério no deserto da Judéia, né? Ele aparece como cumprimento da profecia de Isaías, aquela profecia famosa, ó vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então nós já sabemos que João Batista era o cumprimento, era o predecessor de Jesus, aquele que iria preparar o caminho. Se não me engano, a gente falou disso na segunda aula. João, ele vivia de forma simples, ele também é alguém que teve um ministério curto,
né, morreu cedo, mas ele cumpriu o seu papel aqui na terra. Ele se vestia de roupa de pelo de camelo, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Isso tudo é meio que um consenso já da gente que está aqui na igreja. Ele pregava no deserto e a sua mensagem, que é o fator principal desse texto aqui para a gente falar sobre Jesus, a sua principal mensagem era o quê? Arrependimento. Ele pregava o arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Essa é a mensagem de João. João anunciava o batismo por arrependimento para a remissão dos pecados. Então, ele trazia na sua pregação um juízo eminente. Então, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos porque o fim está próximo, porque o reino de Deus está próximo. E ele também pregava a necessidade de frutos dignos de arrependimento, porque o povo se baseava muito e se prendia muito à sua linha sanguínea. Por serem descendentes de Abraão, eles achavam que eles eram filhos de Deus e estava tudo certo. Mas João, ele vem pregar uma palavra um pouco mais dura, que não adianta você ter linhagem, não adianta você ter título, se você não tiver transformação verdadeira. Então isso pegava na veia daquele povo, né? Ele enfrentou fariseus, enfrentou saduceus, enfrentou o povo geral, enfrentou os líderes religiosos. Ele ensinava isso, mas também ele dizia que viria alguém que é maior do que ele. Ele vai dizer: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, qual foi o impacto, para a gente tratar de Jesus, que a gente tem que passar por essa parte, qual foi o impacto do ministério de João Batista? Vinha de Jerusalém, da Judéia e da região do Jordão, as pessoas vinham, confessavam os seus pecados e eram batizadas no Rio Jordão. Então, uma coisa que é interessante de a gente tratar, tá chiando, né, mãe? As pessoas vinham desses lugares, de Jerusalém, da Judéia e do Rio Jordão, para confessar os seus pecados e serem batizados, porque João pregava o batismo por arrependimento. Então, o que acontece? Uma coisa, antes de a gente partir agora para o batismo de Jesus, uma coisa que é interessante a gente tratar, que João e Jesus, os dois, eles não ficaram presos em quatro paredes, eles não ficaram presos nos templos, eles não ficaram presos em casas, não. Eles eram... João Batista e Jesus foram pessoas que andaram, que saíram, que foram para fora dos portões. Ele não ficou limitado na sua região, ele não ficou preso, ele não ficou preso num templo, ali pregando para quem queria ouvir, ou só para quem vinha até ele. Ele ia atrás de pessoas para falar da palavra de Deus. Ele cutucava, ele ia para cima de pessoas que Deus orientava, pessoas que estavam em pecado. O povo precisava ouvir a pregação desses homens. Agora, a gente depois vai ter os discípulos, né, que andaram de povoados, cidades. Jesus andou por cidades e cidades. Os discípulos espalharam para cima e para baixo, por todo lado da terra. Hoje a gente vai para um lugar afastado, onde a gente só vê mato, não tem casa, mas se a gente procurar direitinho, vai ter ali uma Assembleia de Deus, vai ter ali uma igreja que não tem nem nome. Eu mesmo sigo, já mostrei para minha mãe algumas vezes, vou mandar hoje, se eu me lembrar, no grupo do estudo. Eu sigo ele desde que era aquela que a gente vê os pastores pregando, né? Aquela cabaninha de barro e de aquela taipa, né? Aí, agora eles destruíram lá, já montaram uma igreja com iluminação, com tudo bonitinho, mas é no meio do nada, é um povoado lá, acho que é no Piauí, um povoado. Então, aonde a gente procurar, tem uma igreja, né? E agora, a gente, por conta desses missionários, por conta de Jesus, por conta, claro, né, de pessoas como João Batista, de pessoas como os discípulos, que vão para o mundo. A gente tem relatos de pessoas que morreram pela fé,
Mas a gente tem dificuldades para sair da porta da igreja e atravessar a rua para falar do amor de Jesus. A gente encontra essa dificuldade. A gente tem na gente essa dificuldade. É muito cômodo para nós estarmos reunidos nessas quatro paredes e falarmos sobre Jesus. Mas é importante que a gente faça, como a irmã Maria falou mais cedo, que a gente espalhe essa palavra por onde quer que a gente ande. E esperando retaliação e orando para que não tenha, mas esperando que possa ser que a gente tenha uma retaliação por espalhar o Evangelho de Jesus. A irmã Maria pode, eventualmente, receber uma chamada, falando, não quero que você fale isso para ela, não quero, olha, isso aí não é o seu papel falar sobre essas coisas, deixa que dessas coisas cuido eu, né? Então, isso é no nosso trabalho, a gente pode receber uma retaliação, você está conversando essas coisas, a gente não quer esse tipo de conversa no horário de trabalho, se você quiser sair para conversar esse tipo de coisa, mas aqui dentro isso aí é muita polêmica, aqui dentro a gente não fala sobre futebol, religião, não é? Tem essas coisas, então a gente tem que estar preparado para receber essas retaliações, e muitas pessoas não fazem por conta de não querer receber esse tipo de retaliação, né? Então, a gente tem dificuldade para atravessar a rua da nossa casa para falar de Jesus. A gente tem dificuldade para falar dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, para os nossos amigos mais íntimos. Muitas das vezes nós temos dificuldades para falar o nome de Jesus. E aí a gente vem para o batismo de Jesus. Eu estou avançando um pouco acelerado, irmãos? Porque é o seguinte, eu preparo o estudo até a tentação no deserto. Se não der tempo, eu vou expandir o estudo da tentação no deserto, e a gente provavelmente só vai tratar dele no próximo, se não der tempo hoje. Então, se der tempo, amém. Se não der tempo, amém, melhor ainda. Amém? Batismo de Jesus, Lucas 3, versículo 21 e 22. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Nós sabemos aqui que vinha povo de Jerusalém, da Judéia e da região ali do Jordão, confessar seus pecados e serem batizados ali na liderança de João Batista. E Jesus, ele vai para lá. Só o que acontece? Eu vou até abrir aqui. Os irmãos abrem a Bíblia em Mateus, capítulo 3. É só voltar uns dois livros aí. Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 15. Porque esse detalhe, Lucas não narra. E aí está o trabalho do nosso estudo, né, irmão? De a gente pegar todos os detalhes. Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Por que João não quer batizar Jesus? Por que João não acha certo batizar Jesus? E na teoria faz sentido o pensamento de João. João pregava o batismo de arrependimento. Como é que João vai batizar no batismo de arrependimento alguém que não precisa se arrepender? Porque Jesus era santo, perfeito. Não tinha. Que pecado que ele... eu me arrependo. Não, ele era perfeito moralmente, fisicamente, espiritualmente, de todas as formas. Intelectualmente, ele era perfeito. Ele vai se arrepender do quê? Então, o que João fala? Eu batizar você, eu que preciso receber o seu batismo. Porque eu sou pecador, você não tem pecado. E aí, Jesus não tinha pecado,
não precisava de arrependimento, não precisava de purificação, por isso João se opõe. Ele estava certo. Ele entende que a ordem natural das coisas seria ao contrário. Tu tem que me batizar, né? Então, por que Jesus foi batizado? Aí Jesus responde para João Batista, né? No 13, no 14, não, no 15. E Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus está querendo dizer aqui? Cumprir toda a justiça. Ou seja, o batismo de Cristo não foi por necessidade pessoal, mas foi por um propósito de um redentor. Jesus ali, ele estava meio que se identificando com os pecadores. Ele estava ali no meio do pessoal pecador mesmo. E o interessante a gente dizer que Jesus, quando ele fala assim, convém, assim nos convém, ou seja, ele coloca João como participante desse plano de Deus. Ele coloca ele como uma peça do plano de Deus. Então ele foi batizado para identificar-se com os pecadores, porque ele estava ali no meio deles, por mais que não tivesse pecado, ou seja, mas Jesus ele foi batizado sem ter pecado. Sim, ele também foi crucificado sem ter pecado, né? Por quê? Porque ele assumiu sobre si essa posição. Segundo, inaugurar publicamente o seu ministério. Jesus também, que ali começa, né, o ministério de Jesus. Jesus também valida, fazendo isso, ele valida o ministério de João, porque se ele é o Messias, então ele, como se ali ele carimbasse o ministério de João, e, como sempre, cumprir o plano de Deus. Aí vem a parte interessante, aí a gente volta para Lucas. O que acontece no batismo? Né? Vamos ler o 21 e o 22 de novo. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu filho, e em ti me agrado. Aqui a gente tem o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba, e uma voz do céu declarando que este é o Filho amado, em quem me comprazo. Aqui a gente tem uma manifestação clara da Trindade. Nós temos o Espírito Santo em forma de pomba, o Filho sendo batizado e o Pai presente, porque a voz, né, se está chamando Jesus de filho, só pode ser Deus, né? E uma coisa que eu peguei aqui para a gente tratar, que cadê? No finalzinho do 21. E Jesus também, enquanto ele, o que, irmão? Orava. Somente Lucas relata que Jesus estava orando. Se a gente for ler Mateus, João, não relata que Jesus estava orando. Por sinal, Lucas, o livro de Lucas é tido como o livro de oração, porque Lucas cita 7 momentos que não estão em nenhum outro evangelho, que Jesus se retirou para orar. Lucas é o único que toma esses detalhes para si, que Jesus retira para orar. Então, em nenhum outro evangelho, é muito interessante isso, né? Porque a gente consegue ver até como Lucas pensava, na cabeça dele, ele tinha isso como muito importante, relatar que Jesus estava orando, né? E a gente vai tratar dessas outras 7 ocasiões que Lucas destaca, que Jesus estava orando e que nenhum outro evangelho destaca. Por conta disso, né, esse destaque que Lucas dá nas orações, ele é tido como o evangelho da oração. Então a gente tem muita esse foco de Lucas na oração por parte de Jesus. Uma coisa interessante, que a oração é a vida da igreja. Por que a oração é a vida da igreja? Porque a oração também era a vida de Jesus. Jesus andava em tudo que é canto, mas ele não tinha
ele não deixava a sua vida de oração. Ele orava ao Pai constantemente, em momentos cruciais da sua vida, de tomada de decisão. Na ida ao Calvário, Jesus parava e fazia o quê? Orava. Ele precisava orar. Então a vida da igreja tem que ser uma vida de oração, porque a vida de Jesus era uma vida de oração. Quem ora, irmão, cresce. Quem ora tem crescimento espiritual. Porque quando Jesus orou, o que aconteceu? O céu se abriu, o Espírito desceu. Sem oração não tem movimento espiritual, irmão. Sem oração não tem Shekinah, não tem graça, não tem glória, não tem mover do Espírito. Sem oração não tem, não. Sem oração, de jeito nenhum. Sem oração, nada acontece, irmão. A gente pode tentar usar ferramentas humanas, sonzinho de fundo, musiquinha, mas o Espírito Santo verdadeiro se move através da oração. Tanto que quando o povo estava reunido e Deus envia o Espírito Santo, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, aquele povo estava reunido fazendo o quê? Orando. Então pronto. Então, o Espírito Santo se move através da oração. A oração pode muito seus efeitos, irmão. Oração não é coisa pouca, não. A palavra de Deus fala que que as orações dos justos estão sendo colocadas, se eu não me engano, está lá em Apocalipse, né? Não, em Abacuque, que as orações dos santos são colocadas numa taça. E naquele grande dia nós cremos que Deus há de tomar as orações dos santos. Irá pegar as orações do mundo inteiro, de toda a eternidade, porque elas não são perdidas, irmão. A oração dos santos não se perdem na eternidade. Mas fulano, um teólogo, um pai da igreja orou pelo fim dos tempos, há 1000 anos atrás. Irmãos, está lá guardado. Deus não se esquece da oração de ninguém. E quando chegar naquele grande dia, as orações de todos nós vai fazer efeito, irmão. Então, Deus não se esquece das nossas orações. O céu se abriu porque o Espírito Santo de Deus ouviu a oração do Filho. Uma coisa que é interessante aqui, deixa eu ver se eu até coloquei aqui, se eu tirei. Eu acho que eu não coloquei. Mas, um ponto também que demonstra até que a gente pode ter esse entendimento, no versículo 21, depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também. Aí entra uma possível... o que a gente pode ter como base disso aqui, é que Jesus não chegou lá como prioridade. Ou seja, João Batista estava batizando o povo, Jesus chega, e João Batista para tudo, que agora eu vou batizar Jesus. Não. Jesus não teve essa reação, né? Essa prioridade. Ele não chegou lá, e aí João Batista para tudo. Por quê? Alguns pensam até que Jesus foi o último a se batizar. Porque Jesus, ele sempre coloca-se numa posição de humildade, de humilhar-se, de ser o último, de ser o menor, né? Ele não poderia se colocar como último para ser o show final. Não, ele se coloca como o último para realmente ser o menorzinho da casa, para se juntar no meio do povo. Mas a Bíblia não deixa isso claro. A palavra aqui fala, Jesus também. Então, e depois de tudo isso, Jesus foi batizado. Não fala. Mas se também Jesus foi ali no meio, coloca-se também num lugar de humildade, não de prioridade, porque ele foi no meio do povo, quando deu uma folguinha, quando ele entrou na fila para ser batizado, entende? Então Jesus ele não é, porque dependendo da pessoa em que a igreja vai batizar, irmão, é porta trancada, você sabia disso? Dependendo da celebridade que decide se batizar, se é um cantor famoso, um jogador de futebol, toda a igreja muda o calendário para que aquela pessoa se batize. Jesus ele chegou lá como se não fosse ninguém, se batizou com semblante de humildade. Amém? Que oração? Consegui. Chegamos na tentação de Jesus. Vemos que até agora Jesus não operou nenhum milagre, né, irmão? Nós já estamos aqui
Na aula 4 já, né? Jesus agora vai para o deserto, capítulo de número 4. Um ponto, né? Eu tenho a genealogia de Jesus, mas isso aqui só retrata também e reforça o ponto da humildade de Jesus. Jesus, ele tem até Raabe, né? Na sua genealogia. Isso demonstra a humanidade de Jesus, também a sua humildade. Sempre que aparece em relação à genealogia de Jesus, é para a gente refletir sobre isso. Amém? Todos acharam? Lucas, capítulo de número 4. A tentação de Jesus. A gente vai ler do 1 ao 13. Amém? Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Então, em seguida, levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Amém? Ponto para a gente tratar aqui, que é muito importante. O diabo, ele não é um vento, ele não é como é que a gente pode falar? Um fantasma, né? Ele não é um sopro, ele não é, o que a gente pode ver, né? Uma coisa escondida na árvore. O diabo, ele não é... Você está conseguindo entender o que eu quero dizer, né? O diabo, ele não é igual tem gente que fala, uma energia negativa. Ah, é uma coisa tão pesada. E não é isso não, irmão. O diabo, ele é um anjo caído. Ele é um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. Ele é coisa ruim, ele é o capa preta, ele é o que você quiser chamar. Mas coisa boa ele não é, né? Ele é a antiga serpente, eu guardei umas coisinhas aqui. Ele é o dragão vermelho, ele é o leão que ruge. Aí tem irmão que chega e fala: misericórdia. Ele é o Deus deste século. É, irmão, ele não é coisinha, um vento, ele está mexendo nas panelas. Irmão, ele tem coisa muito mais importante, e ele pode fazer coisa muito mais severa do que mexer nas panelas, do que subir numa árvore, do que mandar um vento, irmão. O negócio é bruto. Isso é só para ver como a gente, essas coisinhas mexe e abala com o crente, né? Eita, que eu vi que tá mexendo nas panelas. Tem uma história dessa aí por aí, rondando por aí, né? Que eu vi um negócio subindo nas árvores. E a gente já se estremece, dá um arrepio. Um assovio. Meu Deus. Irmão. Eu me incluo nessa. O pessoal passou 2 dias em Palheireiros. Irmão, ficar em casa sozinho é complicado. Apaga e passa. No meio do escuro. Fala, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, saudade do meu pai. Isso aí mexe com a gente. Só que Satanás não é isso não. O diabo não é isso não, irmão. Não é essas coisinhas poucas não, né? Que eu tenho medo de escuro, pode ter medo da minha vida inteira, mas nunca me aconteceu nada. Ninguém foi puxar meu pé, né? Glória a Deus.
Então, ele é coisa bruta, irmão. Ele é a serpente, ele é um enganador, né? Ele é aquele que rege os filhos da desobediência, que manda nos seus corações, que dá os impulsos. É o Satanás. Ele é aquele que influencia o assassino. Ele é aquele que manda o ladrão na tua casa. Ele é aquele que leva o estrupador onde quer que leve. Ele é coisa ruim, irmão. Ele é aquele que leva a minha e a tua alma para o inferno. Ele é o príncipe das potestades. Ele manda no diabinho. Porque ele é o diabão. E ele é o tentador. O diabo, ele é o tentador. E ele investiu todas as suas armas contra o Filho de Deus para derrotá-lo. Usou todas as suas armas até a morte. Quando Jesus morre, ele acha que ele venceu, mas ele não tem o domínio sobre a morte, nem sobre a vida. O diabo investe contra Jesus, não é no final dos 40 dias, não. Se a gente for ler aí, no comecinho de Lucas 4, né? Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Então, Jesus, ele é tentado pelo diabo 40 dias. Ele sente fome no dia 40. Mas, durante 40 dias, ele estava no deserto. Eu não peguei o versículo aqui, mas se você for procurar aí na sua Bíblia, tem um título aí, né? Capítulo 4, Tentação de Jesus. E embaixo, vai ter ali, ó, Mateus e vai ter Marcos. Se eu não me engano, em Marcos, ou em Mateus, né? Porque só tem esses dois. Vai estar lá escrito que Jesus estava com os animais selvagens. Isso demonstra o quê? Que Jesus não estava acompanhado, Jesus estava sozinho. Lucas não relata essa parte dos animais selvagens. Mas ele estava sozinho, sem ninguém perto. E 40 dias sozinho, enfrentando o tentador, sendo tentado pelo diabo. Aí, a gente pode aplicar aqui 3 tipos de tentações que falada aqui, né? Primeiro tipo de tentação, a tentação física, porque Satanás ele vai atingir a necessidade de Jesus. A fome, irmão, a gente sabe que é uma coisa bruta, né? Por mais que a gente não passe aquela fome de realmente ficar dias e dias sem comer, tem irmãos que já passou por isso, mas só a fome de um dia de fome já é ruim, não é? Se a gente passa um dia sem comer, a gente já fica agoniado, já dá aquela dor de cabeça, a pressão cai. A fome é agoniante, irmão. A fome é agoniante. A gente sabe que tem por aí pessoas passando fome. Tem lugares aqui no Brasil que a fome é a realidade, majoritariamente falando. Aqui em São Paulo menos, mas ainda existe pessoas passando fome. A fome é cruel. Então, quando o corpo de Jesus estava ali latejando por um pedaço de pão, Satanás naquele momento sugere que Jesus faça o quê? Faça o quê? Transforme as pedras em pão. Jesus, ele tem poder para transformar a pedra em pão? Tem. Jesus, ele poderia. Só que acontece, Jesus, ele abdicou dessas coisas. Porque Jesus, ele estava vivendo como um ser humano. E quem vive como um ser humano, o ser humano tem que viver dependente de quem? De Deus. Então, Jesus não fazia nada se não fosse pela permissão do Pai, se não fosse com a autoridade do Pai. Jesus, ele não saía do caminho em qual o Pai o colocou. Se Deus não mandasse, ele não fazia. Se Deus não provesse, ele não ia atrás. Se Deus não o enviasse, ele não ia. Se Deus não mandasse, ele não fazia. Deus, ele estava na posição de servo. Quando Satanás, ele dá essa possibilidade, ele faz o seguinte, ele sugere uma coisa que nós costumeiramente fazemos na nossa vida. Que é o quê, irmão Abraão? Tomar as rédeas da nossa vida e dar um jeito na nossa situação. Ou não? Eu estou com fome, eu tenho que dar um jeito de comer. Jesus, ele poderia dar um jeito para comer. Só que não era plano de Deus o jeito que Jesus tinha para fazer.
A gente muitas das vezes tem o jeito, pode fazer, tem o caminho, há a possibilidade, mas é o plano de Jesus, é o plano de Deus na nossa vida, fazemos com as rédeas na nossa mão. Satanás, naquele momento, ele sugere para que Jesus tome as rédeas da história, solucione o problema, né? Os seus problemas pessoais. Jesus, ele tinha poder para dar pão para a terra inteira, para acabar com a fome. Se Jesus estivesse aqui e ele quisesse, ele poderia fazer comida aqui para a terra inteira, sair todo mundo da fome, da Ásia, da África, de todo lugar do mundo. Ele tem esse poder. Mas é plano de Deus para que seja dessa forma? Não. Então ele não faz. Satanás, ele quer instigar Jesus a fazer isso. Só que ele quer que Jesus ele use os poderes, vamos colocar assim, né? É que a gente falando assim parece até que ele é um super-herói, que a gente está tão com isso na cabeça, né? Mas esse poder que ele tem, a qual ele abdicou, ele quer que ele usa para o bem próprio e faça segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Não o plano de Deus. Ele quer que Jesus abandone a dependência de Deus. E isso já logo no começo do ministério de Jesus. Ele quer que ele faça um milagre para proveito próprio. Veja que Jesus ele foi tentado no começo nessa situação de nós fazermos algo para o nosso proveito. Fazemos algo somente para o nosso proveito. Jesus ele foi tentado logo no começo da sua caminhada por Satanás. Mas se a gente for lá para o final, quando Jesus está na cruz, o que aqueles homens que o acusavam, o apontavam e o zombavam, falavam? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não sai daí? Você vê que há um paralelo entre o começo e o fim da caminhada de Jesus. Do começo ao fim, Jesus foi tentado a sair da cruz, a fulminar todo mundo, a mandar fogo do céu. Ah, se Jesus fosse como a gente é, o que ele não teria feito? Graças a Deus que ele não é como a gente é, né? Se Jesus fosse julgar a nós como nós julgamos os outros, é o que a gente sempre vem tratando, né? No nosso dia a dia na igreja. Segundo tipo de tentação, talvez eu me passe um pouquinho, irmão, mas é bem pouquinho. A tentação, veja só, política, que atrai a nossa ambição. Às vezes os irmãos confundem a palavra política em achar que a gente vai falar de Lula e Bolsonaro. Não, política a gente está a todo momento da nossa vida fazendo, você que não percebe. A gente conversa com um, a gente fala com o outro, a gente se dá bem com o patrão, a gente quer fazer um network, que é a palavra bonita, né? Fazer um network, quem sabe fulano me chama para trabalhar na empresa dele. Isso é política, irmão, né? Talvez, muitas das vezes, da pior forma possível. O diabo, ele percebe que Jesus está preocupado com aquilo que Maria também percebeu que Jesus está preocupado. Quando ela estava saindo de Jerusalém, ela percebe que Jesus estava com seu coração aonde? Nas coisas do Pai. Então, Satanás também percebe que Jesus, desde muito novo, ele já se ligou, o propósito dele, ele já estava sabendo bem aquilo que ele tinha que fazer, e ele estava preocupado com o reino de Deus. Não está preocupado com coisas aqui da terra, ele está preocupado com o reino de Deus. E aí o que Satanás faz? Por isso que Satanás vai lá, pega Jesus e leva a um monte mais alto, muito alto, não mais alto, é muito alto, e mostra todos os reinos do mundo. E aí, o povo naquela época, e ainda hoje esperam, né? Porque se você não sabe, o povo de Israel não crê em Jesus, eles ainda esperam um Messias. Naquela época eles esperavam um Messias, mas um Messias político. Um Messias que ia ser, vamos colocar assim, um rei soberano, um César, que lutasse por eles. Porque o povo era oprimido. Se a gente lembrar,
José teve que ir lá na sua cidade natal para se alistar e depois ele vai ser cobrado tributo. Então o povo era cobrado tributo, o povo não era bem visto, o povo era perseguido, não era, né? Então esse povo estava esperando o Messias, mas um Messias que pegasse na espada, que fosse lá e lutasse por eles. Jesus não é esse tipo de Messias que esse povo está esperando. É um Messias que dá a verdadeira salvação, não a salvação momentânea aqui da terra, mas a salvação eterna. E o povo procurava por esse Messias, que era um rei de toda a terra, que reinava sobre os reinos. Então, eles estavam esperando uma libertação política. O diabo oferece a Jesus um reino. Ele oferece todos os reinos. Olha, isso aqui tudo que está aqui na terra pode ser seu. Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Só que ele é o que é, ele sempre foi o que é, né? Desde o início da história, ele já está fundamentado como tal. Só que aqui, o diabo estava fazendo o seguinte, coisa que a gente tem que tomar cuidado nessas relações que eu acabei de exemplificar para nós, politicamente falando, e de ambição nossa. O diabo estava oferecendo para Jesus ali um reino, só que sem passar pela cruz. Ele estava falando assim, desiste de tudo aquilo que você tem para fazer, que eu lhe ofereço todos esses reinos. Não precisa você passar pela cruz, não precisa você sofrer por ninguém. Eu te dou tudo isso aqui, e você se torna rei, mas você não passa pela cruz. A gente tem que tomar cuidado com as tentações que aparecem na nossa vida, que nós não precisamos passar por nada, que nós não precisamos enfrentar nada, que muitas das vezes é dado de mão beijada, ou com maracutaia, ou passando a perna por cima de alguém, ou você vendo que na realidade eu estou tropeçando, eu estou atropelando, eu estou pulando degraus para subir na onde é necessário. Isso, muitas das vezes a gente é até enganado, achando que isso é coisa de Deus. Ai, Deus me fez passar por cima de tudo e de todos. Tá certo isso? A gente foi uma época visitar um lugar que é que a mocidade não está em peso aqui, mas que o pregador estava falando que quando você chega na como é que foi, lindinha? Quando você chega no hospital, quando você chega no Antena, ainda citou o nome do hospital, né? Você chega no Antena, você tem que falar que você está para morrer, mesmo que você esteja com uma gripe, porque aí você é bem atendido primeiro. Não é assim, igreja? Aí a gente olhou assim para um lado, para o outro, e falou, oxi, só se for você, né, pastor? Aí ele erra e ainda quer botar nós no meio. E aí fala, meu Deus, Deus é tão bom. Chega talvez para a mulher em casa, nossa, Deus foi tão bom. Eu cheguei lá, fingi que estava para morrer, e fui atendido rapidinho, peguei o atestado rapidinho, estou aqui em casa em menos de uma hora. Ai, Deus é tão bom. Irmãos, tome cuidado com isso que vem na nossa vida, porque chega esse tipo de coisa. Um dinheiro rápido, um dinheiro fácil, uma oferta boa, rapidinho você faz dinheiro, vende aqui um rinodê, toma aqui uma pirâmide. Acontece. A gente tem que tomar cuidado, porque esses são os tipos de tentações que vêm sobre nós. E os nossos olhos brilham, irmão. Brilha, que eu falo, nossa. Aí a gente faz conta, em 1 ano trabalhando, em 6 meses, eu já consigo, em 4 meses eu compro e 2 anos fazendo isso aqui, eu já compro uma casa. E aí isso aqui enche nosso coração e nós pula para cima. E aí o diabo vem nessa e oferece a glória sem ter que passar pela cruz. Ele ofereceu uma vida de pessoas e súditos e de quem sabe concubinas e princesas e pessoas o adorando e pessoas batendo palma e falando, esse aqui é o nosso rei. Ele ofereceu uma vida, mas uma vida sem o plano de Deus. É uma vida jogada no lixo, uma vida sem cumprir o propósito de Deus. É uma vida que não presta para nada. João Batista teve uma vida curtinha. Jesus teve um ministério curtinho, mas foi um ministério que cumpriu o propósito divino de Deus. E agora ele com certeza está num lugar muito melhor do que a gente está nesse momento. É ou não é?
e para toda a eternidade. É custoso, talvez, passar por algum tipo de coisa aqui nessa terra, mas é muito gratificante saber que nós temos morada lá no céu. O diabo, irmão, né? Para falar a verdade, ele é um estelionatário. Você sabe bem disso, né? Ele é um estelionatário. Ele usa a arma da mentira. O diabo, ele é mentiroso. Tem uma frase que eu também não guardei aqui, mas também fica tão soberbinho ficar falando o nome aqui que eu não consigo nem falar. Tem uma frase que fala que até a palavra de Deus saindo da boca do diabo se torna mentira. Porque o diabo, ele é mentiroso, irmão. Você acha que o diabo, ele vai falar uma palavra para você de Deus, para te edificar, para aumentar a sua fé? Ai, irmão, com todo respeito, mas os de fora são mais prudentes do que o de dentro. E o de fora, ele vai jogar contra o time dele, né? Ele vai usar o de fora para jogar contra o time dele, para fazer gol contra. Quando a palavra de Deus fala que os de fora são mais prudentes do que os de dentro, é porque eles são mais prudentes para fazer as coisas do mal. Porque o propósito deles é correr para o mal mesmo, irmão. Eles não são prudentes de fazer a prudência de Deus. A prudência do diabo é o mal mesmo. Então eles são mais prudentes do que nós, que eles fazem mais maldade do que a gente faz bem. Senão eles estavam jogando contra o time deles. Você acha que, me ensinou. Irmão, pode até te ensinar. Glória a Deus. Apesar de, não por conta de. Mas não vamos tratar disso. Desculpa até pegar esse gancho, não tem nada a ver. O diabo usa da mentira, tanto que ele vai usar da mentira. Já, você pode abrir o Salmo 91 aí? Porque ele é um estelionatário, né? Foi o que eu falei, para os irmãos entenderem. Ele vai dizer para Jesus que essa autoridade tinha sido entregue a ele. Mas o diabo é dono de que... Calma aí, John, que é mais para o final. De que reino que Satanás é dono? De que prédio que ele é dono? De que plantinha, de que tijolo? Tudo que é da terra, e tudo que é da terra é de Deus. O que ele criou? Do que ele formou? Ele é dono de quê mesmo? Ele é reino de quê? Então ele estava mentindo. Isso aqui tudo é meu. Seu? Esses reinos aqui eu te dou. Com que autoridade você tem para me dar alguma coisa? Não é? Com que autoridade Satanás tinha para dar para Jesus? E o diabo oferece o que não tem, ele promete o que não pode cumprir, irmão. Guarde isso aí na sua vida. Ele promete o que não tem ele oferece o que não tem e promete o que não pode cumprir. A promessa de Satanás pode ter certeza que ele não vai cumprir, porque ele não tem essa autoridade para cumprir nada na minha e na sua vida, a não ser que seja a permissão de Deus. E Deus realmente permita alguma coisa. Semelhantemente, a gente pode fazer um paralelo nessa parte aqui, que Satanás está oferecendo os reinos, com um paralelo de Jó. Ele só toca Jó quando Deus permite, ele só mexe nas coisas de Jó quando Deus permite, tudo isso tem um propósito. E aí o que Jesus responde? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Jesus não queria em momento nenhum ser adorado ali para aqueles povos. Ele estava falando, bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Última coisa, que já passou do horário, né, irmão? Deus o livre. Os irmãos querem dormir. A tentação religiosa. Percebendo, né, que Jesus estava ali usando as Escrituras, né? Que Jesus estava usando as Escrituras. Satanás, ele pega, leva Jesus até onde? Jerusalém, né? Que era ali a central, vamos colocar assim, né? E diz para ele saltar. E aí, Satanás, ele é tão ardiloso, que ele faz o quê? Ele se traveste de religião, né? Ele se veste de entendido, que muitas das vezes o crente ele é enganado muito persuasivamente por esse tipo de tentação e por esse tipo de Satanás que chega na nossa vida, que é aquele que você sabe que não é dos nossos, mas ele é tão inteligente, mas ele tem uma sabedoria, né? Aí ele se veste, põe uma capa e fala o que para Jesus, né? Aqui, e aí ele vai ler o Salmo 91 para Jesus, né? Olha que audácia, né? O Salmo 91, se não me engano, é o 11 e o 12, o Jama, lê aqui no microfone.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Só que tem um porém. Quando Satanás ele cita para Jesus o Salmo 91, tem uma pequena diferença. Qual é essa pequena diferença? Ele cita omitindo uma parte do texto, que aí é o que Satanás faz. Ele torce a interpretação, ele muda tudo, e ele faz o seguinte: ele usa a Bíblia não para te edificar, mas sim para te derrubar. E aí o diabo, ele é um péssimo exegeta e um falso intérprete das Escrituras. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os intérpretes que tem por aí, né? Porque isso é coisa que o Satanás já fazia lá, com Jesus, logo no começo. Logo no começo. O que Satanás ele vai fazer aqui? Ele omite a parte do texto que diz assim: em todos os teus caminhos, ele diz. Mas Deus não nos promete guardar em todos os nossos caminhos, mas sim em todos os caminhos de Deus, em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos, não em todos os meus caminhos. Deus ele não aplaude a nossa loucura, não. Os anjos vão te guardar em todos os teus caminhos, Jesus. Não, é em todos os caminhos do meu Pai. Aonde Deus me mandar, Ele se responsabiliza. Ele pode me mandar para a faixa de Gaza, Ele pode me mandar para a favela que for, Ele pode me mandar para onde que for. Se Deus me mandou, eu estou guardado na sombra do Altíssimo. Agora, em todos os meus caminhos, Jesus não anda, não. Deus não anda em todos os meus caminhos. Se eu der a loucura em mim, quiser pular do prédio, Deus vai me levantar, Deus vai me dar asa. Deus não aplaude, não bate palma para doido dançar, não, irmão. E aí Satanás, ele é esse tipo de gente enganadora, de demônio enganador, né? Gente não. E essas são as três tentações que mais afligem o ser humano e que afligiram Jesus ali com Satanás. Ele é o enganador. Amém, irmão? Se Deus permitir, semana que vem nós estaremos tratando do primeiro milagre de Jesus. Amém? E desde já eu agradeço a minha oportunidade.